Olá, eu sou o Guilherme Barros, este é o nosso canal. Hoje nós gostaríamos de tratar de um tema que é interessante. Pastor Iago Martins, da Igreja Batista, numa mensagem na Igreja Batista Manaim, ele disse o seguinte: o Brasil nunca será a nação cujo Deus é o Senhor. E a mensagem é bastante elucidativa. Eu vou deixar o link desta mensagem aqui na descrição, caso você queira ouvi-la na íntegra. É uma mensagem muito interessante e coerente. De acordo com Iago Martins, o Brasil nunca será a nação cujo Deus é o Senhor. E eu entendo que a perspectiva, o entendimento dele é também um entendimento bíblico. Deus não escolheu o Brasil. A única nação que ele de fato escolheu lá em Abraão como seu povo foi de fato o povo de Deus. Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Em Israel também Deus funda a sua descendência. Israel significa príncipe com Deus e Deus também o chamou. Israel é Jacó, né? Deus também o chamou para fundar ali uma nação, um povo escolhido para ser seu povo. E os cristãos são também essa nação cujo Deus é o Senhor. A igreja de Deus Antigo e Novo Testamento é esta nação cujo Deus é o Senhor, que tem o Senhor como seu Deus, como seu governante, pela fé. Pela fé Abraão creu, e pela fé nós também cremos, e somos salvos, e nos tornamos povo de Deus, temos um sacerdócio real, somos uma nação santa, e somos um povo escolhido seu, de sua propriedade, para glorificá-lo, para honrá-lo, para bendizê-lo e para proclamar o seu nome entre os demais povos. No entanto, entendendo também a mensagem do pastor Iago Martins, a igreja é o povo de Deus. No entanto, não por meios políticos, mas por meio da pregação do evangelho, o nosso país pode se tornar uma nação, o povo brasileiro pode se tornar uma nação em que a igreja de Deus, se torne em dado momento da história a maioria no nosso país. E sendo um país democrático, nós podemos também influenciar o nosso país, influenciar as causas do nosso país e influenciar as autoridades do nosso país em favor do reino de Deus. E Deus pode fazer isso da maneira que Ele quiser, como Ele quiser e quando Ele quiser. E a palavra do Senhor diz assim lá em Jonas, capítulo 3, quando os ninivitas se arrependem. Os ninivitas faziam parte do povo assírio, não era o povo de Deus no Antigo Testamento. No entanto, Deus envia o profeta Jonas para que ali pregue. E acontece ali arrependimento. Veja o que diz o texto. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, tanto o mais significante do povo, quanto o menos significante, tanto o mais rico quanto o mais pobre, tanto o mais velho quanto o mais novo, se vestiram de panos de saco, demonstrando arrependimento. E diz o texto, versículo 6 do capítulo 3. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Então, neste texto do capítulo 3 de Jonas, há aqui claramente um arrependimento por parte do povo de Nínive, que não era povo de Deus.
mas Deus os salvou. Deus os salvou. O Salmo 117 também diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Todos os povos neste salmo são chamados a louvar a Deus. Então, nós entendemos que mesmo no Antigo Testamento havia ali um chamado de Deus a outros povos que não somente ao povo de Israel. Outros povos, os gentios, eram convocados ou chamados a ouvirem a voz da fé, a voz que Abraão ouviu, para que se convertessem do seu mau caminho, como os ninivitas se converteram e também fossem salvos. Em Cristo, este chamado é um chamado às nações, a todos os povos. Assim ele diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E se aprouver a Deus ou não, ele pode salvar nações. Ele pode salvar povos inteiros, assim como ele salvou em dado momento da história, não o povo ou a nação de Nínive em toda a sua existência, mas ele em dado momento da história salvou pelo menos um grandíssimo número de ninivitas. Ele também pode salvar um número grandioso de brasileiros. E nós, brasileiros, podemos ser, em grande maioria, cristãos. Isso não faz de nós, como nação, a nação cujo Deus é o Senhor. Mas nós podemos dizer que, quando uma nação ela se destaca como havendo ali um grande número de pessoas que honram, que temem, que se curvam ao Senhor, que se arrependem dos seus pecados verdadeiramente, essa nação certamente ela será abençoada. Então, essa nação certamente ela será bem-aventurada, ela será feliz, e nós podemos sim dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas é bom destacarmos aqui que isso não vem por meios políticos. Deus pode converter o coração do rei? Claro que sim, vemos o exemplo agora. Deus pode converter o coração de vários governantes, presidentes, governadores, prefeitos? Claro que sim. E se ele fizer isso verdadeiramente, eu não estou dizendo que o presidente que temos é de fato um convertido, mas se ele converter o coração do nosso presidente, dos nossos magistrados, dos nossos deputados, ele pode sim, se assim lhe aprouver, converter esses corações e tornar o nosso país um país que de fato adora a Deus, que de fato preza por uma liberdade à adoração a Deus, uma liberdade verdadeira nos aspectos mais profundos. Outras nações, mais recentemente na Reforma Protestante, nós podemos dizer que Deus usou príncipes, usou reis, lógico que ali são monarquias, mas Deus usou príncipes, usou reis, para que estas nações se curvassem a Deus e se arrependessem dos seus pecados. Nós vemos isso na Alemanha, na Reforma Protestante, nós vemos isso com Martinho Lutero, nós vemos isso na Suíça, com Calvino, com Zwinglio. Nós vemos isso também na Inglaterra, com os puritanos, que em dado momento tomaram o poder da Inglaterra, e houve ali a Confissão de Fé de Westminster. Nós vimos que quando Deus quer, quando lhe apraz, pela sua graça, ele pode gerar sim arrependimento no coração de governantes e salvar nações, às vezes inteiras, cidades inteiras, distritos inteiros. Ele pode salvar a sua família inteira, se ele bem entender. Então, se Deus pode salvar a sua casa, se você pode dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, a nação também pode dizer: a nossa nação servirá ao Senhor. Um rei, um governante pode falar desta maneira e convocar a nação ao serviço do Senhor.
É lógico que essa convocação por parte de um rei, por parte de um presidente, por parte de um governante, não vai fazer com que todos os corações desta nação sejam modificados e arrependidos verdadeiramente, mas isso causa grande diferença. Veja a história dos reis de Israel. Veja os reis que não se curvaram a Deus, que adoraram poste-ídolos, que sacrificaram seus filhos. Veja o que lhes aconteceu e que, por causa disso, aconteceu também ao povo de Deus. Agora veja também os reis de Israel, como Ezequias, como Josias. Josias, o rei mais piedoso, enquanto toda a sua nação praticamente estava fundada em ídolos. Ele promove uma reforma espiritual que estava ali partindo do rei. Então, quando Deus quer agir nacionalmente, ele age. Quando ele quer agir por meio de pregadores, também, como no caso de Spurgeon, gerando grandes avivamentos, no caso de Jonathan Edwards, gerando um avivamento numa nação inteira, ele age. E, nacionalmente falando, governamentalmente falando, é difícil a gente pensar uma nação cujo Deus é o Senhor. Mas quando a igreja toma conta de uma nação, quando a igreja passa a crescer de maneira viva, de maneira eficaz, sendo sal da terra e luz do mundo, e essa nação começa a ser tomada pela igreja, pelo povo de Deus, automaticamente aquele lugar também se torna lugar do povo de Deus. Não um lugar fixo, porque sabemos que a nossa morada é no céu. Mas, momentaneamente, a nação, o Brasil, a sua cidade, a sua casa, ela pode ser, sim, do Senhor. E você pode dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.